Então, temos o uso da tribuna. O primeiro a usar a tribuna é o vereador Rafael. Está pronto aí, meninas? Vamos lá. O que o Rafael quer? A cadeira do nosso amigo lá. Presidente, colegas, comunidade que acompanha a nossa sessão. Por favor, secretária, vou pedir que coloque uma foto no telão, até para que os colegas e o povo aqui presente possa ver uma imagem de um dos principais cartões postais do município atualmente. No meu entendimento, essa é uma situação de descaso com o nosso patrimônio histórico e cultural. Esse é o estado em que se encontra hoje o Moinho São José. O Moinho São José, que deveria ser um ponto turístico importante da nossa cidade. Falo deveria porque eu teria vergonha de hoje levar lá um turista para conhecer aquele local, da forma que ele se encontra. E eu quero aqui destacar que essa minha manifestação, ela foi motivada por um texto, por uma mensagem que me enviou o professor Luciano Fernandes, que está aqui presente. Te agradeço e até eu quero aqui destacar isso, professor, como uma forma de incentivar a população a auxiliar no nosso trabalho. Nós, como vereadores, não podemos estar em todos os lugares, não podemos ver tudo que acontece no município. E é nessas horas que é muito importante esse apoio e esse contato com a população. Então, o professor Luciano Fernandes, ele manifestou um texto para mim, a sua preocupação com o Moinho São José e pediu para que eu fosse até o local. Eu fui lá verificar, passei, tirei algumas fotos que até a secretária pode ir passando, mostrando. E hoje o Moinho se encontra dessa forma, uma situação de total abandono. Tem que desligar a luz aí para ver? Por favor. Vou desligar então. Se encontra uma situação de total abandono. Capim, a roda do moinho ali não dá para ver muito bem. Na imagem que passou, está meio longe. A roda está quebrada, escorada contra o moinho, prestes a cair. É mato, capim, madeiras já apodrecendo. Um local de grande importância para o nosso município. O moinho, ele é do ano 1887. Tem 129 anos de fundação. Ano que vem completa 130 anos. Qual é a outra construção que nós temos aqui no nosso município, até na nossa região, com tanta importância e esse apelo histórico? Eu, como munícipe, aqui vai muito além do papel como vereador, como munícipe, eu fico muito triste em ver o Moinho São José no estado que ele se encontra hoje. Por isso que eu venho aqui, motivado por esse pedido do professor Luciano, venho aqui hoje mostrar para os colegas estas fotos, essas imagens. Está lá, quem for visitar, quem for passar pelo local, pode comprovar de forma muito fácil isso. E eu entendo que o município precisa tomar uma atitude. Até lá no local tem uma placa de vende-se e um telefone. E eu entrei em contato com o proprietário do local. Ele realmente tem intenção de vender a área. Ele até explicou, isso é de conhecimento, tem ali até uma placa, pode deixar até nessa placa que tem ali na outra. Tempos atrás foi encaminhado, inclusive, pelo proprietário, e aí teve todo um assessoramento cultural por parte de uma empresa para se fazer uma reforma naquele espaço. Foi captado recursos via Lei de Incentivo à Cultura Estadual, e o próprio proprietário disse que depois até de muito investiu muito dinheiro, inclusive do bolso, lá naquele local, iniciativa que não deu certo. Felizmente, seria um espaço realmente importante. Eu não vou aqui entrar no mérito do que aconteceu, acho que aí é o governo do Estado, através dos mecanismos de fiscalização da Lei de Incentivo, que tem que verificar isso, como é utilizado aquele recurso naquele espaço. Fato é que, como Carlos Barbosa, como município, tem que preservar pelo seu patrimônio histórico. Não pode deixar o moinho naquela situação.
E o proprietário, como havia comentado, ele tem intenção de vender a área. A minha preocupação é que daqui a pouco uma pessoa adquira aquele local e pretenda fazer uma outra coisa que não seja preservar o moinho. Se está à venda, uma propriedade particular. Hoje, esse proprietário, ele até, pelo que ele comentou, ele faria questão que ficasse com o município. E até ele ofereceu essa área ao prefeito, pelo que ele informou. E o prefeito, claro, nós sabemos que a situação hoje financeira do município não está fácil, não é boa, o orçamento está caindo e até foi informado que não se teria recursos no momento para adquirir aquele local. E aqui, como nesse espaço aqui, eu vou pedir para que o executivo reveja essa posição. Se a iniciativa privada não tem interesse naquele local, o poder público tem que intervir. Nós vemos vários exemplos, e eu também já me manifestei em outras oportunidades, eu só vejo uma cidade tendo um turismo evoluído se a iniciativa privada fizer a sua parte. Gramado, Bento Gonçalves são exemplos onde a iniciativa privada investiu pesado e conseguiu criar atrativos turísticos rentáveis. Eu fico imaginando um moinho na mão dessas pessoas, na mão de Gramado, Canela, até Bento Gonçalves mesmo, certamente já teriam transformado esse local num ponto importante e um ponto lucrativo para o município. Então, nessa conversa que eu tive com o proprietário, eu até pedi questão de valores, quanto que ele estaria pedindo por esse local. Tem a parte ali que é do moinho, mas essa área ela é muito maior, tem uma parte que pega inclusive o outro lado da rodovia, seria uma área de 7,5 hectares, mas ele venderia só essa parte do moinho separado. Hoje, claro, eu até achei o valor um pouco alto, quem sabe o município negociando diretamente com o proprietário, não poderia haver aí uma forma diferente, quem sabe até conseguir um valor melhor. O proprietário queria por essa área aí do moinho, está pedindo em torno de R$500 mil por esse local, pela área do moinho e os seus arredores. Se for a área toda de 7,5 hectares, inclusive o outro lado da rodovia, ele quer um pouquinho mais. Mas essa área do moinho estaria pedindo em torno disso. E eu acho que esse valor, pelo que eu pude perceber, é negociável com o proprietário. Mas um valor que, se o município não dispõe no momento, deveria pelo menos fazer um esforço para conseguir, porque aquele é um local importante para a nossa comunidade. O valor histórico e cultural do Moinho São José é fundamental para Carlos Barbosa. Nós não podemos perder esse local. E lá, como ele está hoje, não vai demorar muito tempo para, quem sabe, alguém entrar lá, depredar aquele patrimônio, quebrar ainda mais, acabar se deteriorando e se encontrar numa situação até pior do que está hoje. Então, resumindo, o que eu tinha para apresentar é isso, depois vou dar os apartes aos colegas. A minha sugestão é que o município pense em adquirir aquela área, faça um esforço para isso, crie um parque municipal no Moinho São José e, quem sabe, depois peça ajuda da iniciativa privada para administrar aquele espaço. Foi feito até recentemente no Salto Ventoso, o município de Farroupilha fez um projeto parecido com isso que estou falando aqui, onde o município fez uma reforma e tem lá uma empresa, enfim, pessoas de iniciativa privada que são responsáveis por gerenciar e manter aquele local. Alternativas certamente existem. Basta vontade das autoridades, e ali tem a Secretaria de Turismo, que também precisa se envolver nesse sentido. Iniciativa privada, claro, eu vejo o Moinho São José como um espaço em funcionamento, bem arrumado, bem ajeitado, como um local altamente lucrativo para o turismo. Inclusive, quem investir naquele local certamente estaria fazendo um bom investimento, mas se não existe interesse da iniciativa privada, que o município pense, então, em fazer alguma coisa por aquele local. Essa é a minha sugestão, isso é o que eu tinha previsto para mostrar aqui hoje. Os colegas pediram a parte, não me lembro quem pediu antes, acho que foi o colega Davi, que pediu. Por favor, pode se manifestar. Obrigado, colega vereador Rafael. Eu fico muito feliz quando o senhor vem aqui, se preocupa, e você leva aqui na Câmara do Vereador para mostrar o moinho.
Eu me lembro muito bem, em 1960, 61, até 70, esse moinho trabalhava, eu fui lá ver. Moía farinha de milho, aí eu vi lá, trabalhando, vendo. Então, eu sou favorável, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima, assim, o executivo tem que trabalhar em cima, com a iniciativa privada, o próprio município negociar, pagar um pouco por mês. Eu acho que tem que adquirir cesárea. Só que eu sou contra essas coisas. Aqui esse moinho foi reformado não faz muito tempo. Me lembro muito bem. Quando vai ser reformado, não tem que entrar em licitação, essas coisas aí. Tem que botar gente que entenda, que faça o serviço bem feito. Aí foi gasto um monte de dinheiro em cima. Foi jogado fora o dinheiro no lixo. Aquilo desceu o bueiro abaixo, isso aí. Botaram gente aí, fizeram o preço lá embaixo, não souberam fazer a roda, tá aí porque uma roda, isso aí tem que durar 100 anos. Não durou nem 2, 3 anos, já estava, uma semana já estava caindo. A reforma lá, pegaram os eucalipto verde e eu vendi essa firma aí, eu vendi. Para botar numa coisa, para ser história, isso aí tem que pegar uma coisa boa, fazer umas coisas direitinho. Se uma roda custa 10 mil, não vamos fazer uma licitação, fazer por 5 mil. Que sabe que aquela de 5 mil vai cair amanhã. Vai cair. Coisa mal feita é assim. A mesma coisa que foi feito o esgoto aí do bairro Aparecida, foi feito por 20 mil reais, pegaram 5 que ganharam lá. Um fez por 19 e ganhou 1.000. Outro fez por 18 e ganhou 1.000. O outro fez por 15 e ganhou 3 mil. Quando chegou no cara, no final, ganhou 15 mil, teve que botar só areia e brita. Não tinha mais nem cimento para botar. Caiu tudo. E isso aconteceu a mesma coisa aí. Sou favorável, eu acho que o município da Rosa tem que trabalhar em cima, a população, e nós adquirir essa área aqui e depois reformar. Isso sim é um lugar histórico para o nosso município de Carlos Barbosa. Obrigado, colega vereador. Obrigado, vereador Davi. Na conversa que eu tive com o proprietário do moinho, ele mesmo admite essa frustração com esse projeto que foi lá executado, com essa reforma. Segundo o que ele informou, foi captado aproximadamente 500 mil reais via lei de incentivo à cultura, fora o dinheiro que ele disse que colocou do bolso naquele espaço. E, pelo que ele falou aí, teve falhas de execução, falha no acompanhamento do projeto da pessoa que era responsável, e essa reforma aí não conseguiu atingir o projeto que estava lá previsto. Que era um projeto muito bom, um projeto que ia manter aquele espaço como um local importante para a nossa comunidade. Eu até que antes disse que eu não queria entrar nesse mérito do que aconteceu ou não, do que foi lá investido, se foi bem ou não. O fato é que o moinho está abandonado, está caindo aos pedaços e alguma coisa precisa ser feita. Essa é a minha preocupação no momento. Teve mais vereadores que pediram a parte, não sei quem foi. O vereador Valmir, pode ser, por favor. Que eu agradeço a parte e só gostaria de aprofundar um pouco mais a questão de patrimônio histórico e da questão do turismo. Carlos Barbosa decididamente não tem vocação para turismo. Desde as suas várias administrações que passam, turismo não se faz só no discurso. E também não é o poder executivo que tenha que fazer turismo, ou criar um elemento turístico. Porém, o setor público tem a obrigação de estabelecer políticas, junto com empresas e empresários e comunidade, para que se possa tornar um projeto turístico consistente. É isso que foi feito em Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Bento, Vale dos Vinhedos. Essa de dizer só que só iniciativa privada tem que fazer, isso é uma utopia que não vai resolver. Se o município não criar uma legislação específica, com leis, com alguma forma que também garanta essa seguridade, hoje no município nós não temos a garantia que eu vou comprar isso aí, que amanhã ou depois, distante 50 ou 100 metros ou 500 metros, seja construído um aviário. Entende? Ou seja, construída uma empresa, que nem tem agora ali, em cima do barranco, que tira todo o visual. Quer dizer, precisamos ter estrutura para poder viabilizar isso. E a compra desta área pela prefeitura seria o fim, porque a prefeitura não tem capacidade de gerenciar, e isto eu não falo dessa administração, falo ao longo dos interesses públicos a nível de Estado e de Brasil, não tem capacidade nenhuma de gerenciar pontos turísticos próprios da prefeitura. É só olhar o nosso município de Carlos Barbosa, as praças, os parques, os monumentos. Colocar 500 reais, R$1.000 para comprar área é o de menos. O problema é depois que vocês fazem 1 milhão ou 2 para investir para reformar. Então, eu acho que gestionar, fazer parte, sim. Terminou meu tempo, mas acho que nós temos que realmente aprofundar muito mais esse assunto. Lhe agradeço.
certeza, colega. Esse é um assunto que eu estou trazendo aqui e é claro que não é nesse momento que nós vamos encontrar uma solução para aquele espaço. Eu vejo, sim, a iniciativa privada, claro, como uma fonte propulsora do turismo nos municípios. O que me preocupa lá nesse caso é que nós já tivemos uma iniciativa partindo da iniciativa privada que não deu certo e o proprietário do local manifestando que não tem condições de tocar aquela ideia e tendo essa intenção de vender a área, se ninguém adquirir com a intenção de preservar aquele local, aí sim, tem que ter uma intervenção do poder público e alguma coisa aí nesse sentido tem que ser pensada. Por favor, vereador... Não pediu antes. Por favor, pode ser. Bem, eu quero andar na mesma linha do vereador Daniele, e até eu perguntei de quem era aquela empresa que foi instalada lá. Eu acho que um ponto exclusivo, sozinho, não vai fazer nada em Barbosa. Temos que ter planejamento, uma legislação definida, quer dizer, termos regras. Foi investido lá, se é que foi, mas, enfim, fala-se que mais de 500 mil reais foi aplicado lá. Eu não acredito, mas não acredito mesmo que tenha sido aplicado 500 mil naquela reforma. Outro ponto interessante é que o município, eu acho que não tem essa vocação. Tanto é que eu mostrei aqui fotos talvez mais degradantes do que essa no Parque Leandro Guerra, que é do município. Então, o município não tem vocação nenhuma, não tem capacidade, talvez não tenha interesse de manter esses pontos e o custo é muito elevado. Mesmo porque cobrando, o município cobrar e a população já reclama porque cobra. E não tem condições de manter. Eu seria totalmente contrário que o município compre essa área. Tanto é que nós temos uma área aí, a área do Salve, eu não sei quantos anos vai ficar por aí sem que se humanize esse parque. Então, estou favorável que se mantenha, mas eu acho que a própria iniciativa privada, sendo um ponto exclusivo, talvez não vai atrair a iniciativa privada. Temos que ter políticas voltadas ao turismo no geral em Carlos Barbosa. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Certamente o impasse que nós temos ali para aquele local. Iniciativa privada não investe e, ao mesmo tempo, eu vejo que, como município, nós não podemos deixar aquele local cair aos pedaços, daqui a pouco correr o risco de desabar e se perder toda a história que existe em cima daquele patrimônio. E também nós temos aí um risco daqui a pouco de alguém adquirir aquela área e utilizar para uma outra finalidade que não seja turismo e muito menos preservação do moinho. Então é um impasse que nós temos aí, é um problema. E a minha preocupação é em cima disso. Eu também não gostaria de ver recurso público investido nesse espaço. Mas se não existe interessados dentro da iniciativa privada em manter e gerir aquele local e transformar aquele espaço num atrativo turístico, o município pode investir sim. E aí chamar a iniciativa privada, ceder aquele espaço para que possam, enfim, transformar aquilo num potencial. O vereador Denis tinha pedido a parte, tem ainda 6 segundos aí. Obrigado, colega Rafael. Realmente é um tema muito importante, o turismo em Carlos Barbosa. Nós aqui temos o 4º destino turístico do Rio Grande do Sul. Só que não soubemos aproveitar. Fomentado por uma empresa, claro que sim, mas ela está fomentando. Então, acho que os empresários, o município, a comunidade tem que aproveitar esse filão que tem, esse turista que vem para cá, para poder receber bem os restaurantes, as pousadas. Agora vai ter um hotel aí, o Ibis, tem que ter mais hotéis, porque o turista tem que ficar aqui, não tem que se deslocar para outros municípios. Aí sim nós vamos conseguir começar a implementar. Gramado e Canela, como foi falado aqui, sim, tem parcerias públicos, privadas para poder desenvolver. Aí eu vejo uma,
que poderia ser uma parceria público-privada para poder ter o desenvolvimento realmente desta área. Além do moinho, tem a casa, que é uma casa que deve estar beirando, se não é 100, mas deve ter uns 70, 80 anos aquela casa, que também daria para se manter, uma das poucas já que você tem no município, ali também, aí do lado. Então, tem várias coisas para se fazer e para se pensar em desenvolver o turismo em Carlos Barbosa. E precisamos pensar muito nisto, porque o turismo é uma indústria sem chaminé e vem muito dinheiro. O turista vem e deixa o dinheiro aqui. A gente vê aí pelo varejo da Tramontina, movimenta a economia. Quantos funcionários tem ali no varejo? Deve ter 30 ou 40 funcionários trabalhando ali. Se não tivesse o varejo, não existia esse funcionário. Então, acho que as empresas também têm que olhar e dizer, bom, o que eu posso fazer para implementar, para pegar um pouquinho dessa fatia? E aí, cada um desenvolvendo, fazendo sua parte, juntamente com o incentivo da municipalidade, do poder executivo, da área pública, sim, podemos desenvolver o turismo aqui, que é muito importante. Parabéns pela tua tribuna hoje, Rafael. Okay, obrigado. Acabou o tempo. Agradeço aos colegas. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Gabriel. Como tinha dito anteriormente, vou colocar algumas coisas que foram realizadas pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Logística enquanto fui o secretário da pasta. E o que a Secretaria controla hoje em sua plenitude. Temos hoje 20 concessões de táxi. Temos o estacionamento rotativo, com 240 vagas, 18 vagas para idosos, 6 vagas de deficiente, 7 vagas de farmácias e 75 vagas de moto que não são cobradas. Tivemos uma arrecadação para o município de R$ 6.396 no ano de 2015. Isso o estacionamento rotativo é subsidiado, vocês sabem disso, e ele vinha quase que dando prejuízo mensalmente. E conseguimos equilibrar as contas e ainda sobrou 6 mil para o município. Que se deixe bem claro que nunca foi intenção do município, do Poder Executivo, em arrecadar dinheiro com o estacionamento rotativo. A intenção do estacionamento rotativo, desde quando foi implantado no tempo do Irani Daniele, sempre foi a rotatividade e não ganhar recursos com isso. Temos o transporte coletivo urbano, que implantamos ainda na outra administração e que vem sendo mudado a cada pouco. Agora mesmo está se fazendo um estudo que está quase pronto, junto com a Santa Luísa, que é a empresa que faz isso, junto com a Santa Clara, com o pessoal de Turino, para que lá se desloque 2 ônibus urbanos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Santa Clara tem em torno de 18 mil passageiros mês para aquela localidade. Por isso, do interesse da empresa e também do interesse da comunidade em levar o transporte para Turino, o projeto está quase pronto, pegaria a região de Santa Clara, Turino e o bairro São Paulo. Esse projeto está nos finais. Quando assumimos, tínhamos 14 câmaras de monitoramento e implantamos mais 7. Hoje, em caráter experimental, temos 21 câmaras funcionando, todas digitais. Só não foram entregas ainda para a comunidade porque o convênio com a Brigada Militar, o convênio com o Estado, eles nos complicaram um pouco. Na sexta-feira mesmo, teve o comandante de Porto Alegre conversando comigo, com o prefeito, ficou aí o dia todo, agora está sendo liberado e o convênio até que enfim vai ser assinado. Temos lá 5 monitores concursados pelo município, trabalhando 24 horas por dia. Um monitor, 6 horas, folga 18 e assim por diante, sábado e domingo, 30 dias por mês. Temos um terminal na Brigada Militar onde eles têm o gerenciamento disso.
E nós temos só a visão das câmaras. Mas agora o Estado também liberou um tipo de gerenciamento, não que nem o da brigada, que tem todo o controle, mas o zoom, aproximar, parar a imagem, isso nós vamos poder fazer. Os nossos monitores lá vão poder fazer, que antes não podiam fazer. No ano de 2013 a 2015 foi pago 750 mil em monitoramento, porque as câmaras são alugadas. Repasse do Concepro. No ano de 2013 a 2015, 302.800 reais foi repassado para o Concepro. Hoje está se repassando 18.073 reais mensais para o Concepro, que aí é pago para a brigada, para a Polícia Civil e a manutenção dos carros e também aquela ajuda que é dado para os soldados e também lá para a Polícia Civil. Repasse aos bombeiros. 2013 a 2015, 590 mil reais. Hoje são repassados mais água e luz, 17.140 reais fixos, mais água e luz. Iluminação pública. Colocamos troca de lâmpadas em 2015, 1.398 lâmpadas. E sempre tende queimada, todo mundo é testemunho. Reatores, 757. Relés, 873. Nós gastamos em iluminação pública, em 2015, 500.621 reais, além do que os cidadãos de Carlos Barbosa pagam na conta de luz. Só esse ano, em 2 meses, deu 90.183 reais. Isso é o município que paga. Não teve reajuste, eu acho que foi mal feito aquele convênio, e a RGE reajusta, e nós não conseguimos reajustar para o contribuinte. As placas de sinalizações, quem cuida é a secretaria, toda a sinalização, as pinturas, é feita pela secretaria. E temos o mais importante que a secretaria fez neste ano, os projetos tipo o Setembro de Segurança no Trânsito. Distribuímos 5.500 cartilhas em todas as escolas do município. Fizemos palestras em todas as salas de aula, em convênio com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com o Conselho Municipal de Trânsito. Passamos em todas as salas de aula, escolas particulares, escolas do município e as creches também. Desde o pequenininho, fazendo palestra, ensinando como é que tem que usar o cinto, como é que não pode usar o telefone celular, quando está dirigindo o papai, e assim por diante. Isso acho que foi uma das melhores obras que fizemos. Trouxemos a Disa Gonzaga, vocês sabem, no Salão Paroquial, onde deu uma palestra assim, muito emocionante. A reformulação da rótula da Santa Clara. Hoje ninguém mais percebe, mas ali está a olhos nus para quem quer ver, que melhorou um monte o trânsito ali. A reformulação da rótula da Tramontina, lá na cutelaria. Trouxemos de volta os táxis aqui na Buarque de Macedo. Participamos de um programa de televisão regional em Caxias do Sul. Fizemos o Mário Amarelo, onde saímos, o nosso trabalho saiu numa revista a nível mundial. E assim fizemos várias palestras em escolas, no Colégio Santa Rosa, fomos várias vezes convidados lá, e uma coisa a gente ressalta, sempre em convênio e junto com a Brigada Militar, principalmente com a Brigada, que é o que mais trabalha direto com o trânsito. Projetos futuros. Temos um projeto que fizemos junto com o delegado de polícia e o nosso comandante da Brigada Militar, de segurança, um plano municipal de segurança. Está nos finalmente também,
onde reunimos secretarias, o delegado municipal, reunimos o comandante da brigada e trabalhamos em cima como se melhora a segurança, como prevenir certas coisas. E estamos fazendo esse programa, já está quase todo no papel. Vai ficar muito bom, certamente virá para essa casa. A regulamentação, no dia que o prefeito esteve aqui, o Denir falou, e nós já estávamos trabalhando nesse projeto há uns 3 meses. Eu, a Pauline, a nossa arquiteta, o comandante da brigada, o delegado também participou. Estamos fazendo a nova regulamentação de estacionamento rotativo. É a área azul, a área amarela e a área branca, aonde vai se regulamentar tudo. Esse projeto está pronto, só falta o jurídico da prefeitura conferir, depois ele virá para essa casa. É um projeto amplo, muito bem estudado, inclusive com ACI, vai ter horário de carga e descarga, os estacionamentos, regulamenta tudo, inclusive aqueles containers, vai proibir nos finais de semana os caminhões de passar no centro e os nossos freteiros. Hoje nós não temos uma legislação para o freteiro. Ele encosta ali, tem placa vermelha, tira um alvará e faz frete. Nós não temos uma regulamentação que diz é de horário a horário, é tal local e assim por diante. Isso vai vir tudo nesse projeto regulamentado. Depois eu passo a parte. Nós fizemos uma avaliação nos nossos abrigos. Se vocês andam por aí no interior, vão ver que nós não temos mais nenhuma parada de ônibus inteira. É verdade? Não é? Pode ver, é uma vergonha. Nós temos 45, 46 paradas, acho que é no interior. Fizemos um levantamento total, está na mesa do prefeito para autorizar, mas como não tem dinheiro, uma licitação para a reforma dessas paradas todas e colocar mais várias que tem as pessoas que pediram. E agora, então, vamos colocar umas placas que já foram mandadas fazer também. Não vai ser mais eu, vai ser o secretário novo que vai colocar isso. Aonde diz, umas placas de 2x3, bem grande, foi licitado. Quem ganhou foi a Painel, que a gente vai colocar nas entradas do nosso município. Aonde diz, cidade 100% monitorado. Para que isso? Eu acho que é muito importante. Tive uma reunião com o Clóvis Tramontina na outra semana, ele também achou muito importante divulgar o que nós temos. Que aí, de repente, o marginal vai dizer, bom, vou para outra cidade. Aqui vai estar 100% monitorada, e vai estar mesmo, porque todas as saídas da nossa cidade tem uma câmara. Vereador Denir, perguntou para o primeiro? Pode ser. Obrigado, colega Rafael, desculpa, Gabriel. Primeiramente, quero saudar por ter retornado a esta casa. Dizer que nesse 1 ano e 2 meses, à frente da Secretaria, com certeza desenvolveu muitas ações. A rotatória da Santa Clara, a gente sabia como ela era antes, ela foi feita uma mudança que já tinha melhorado bastante, agora melhorou muito. Só temos um problema sério aí, que ninguém está respeitando a preferência. E isso é complicado. E a gente sabe, eu viajo bastante por aí, a rotatória ela tem preferência aqui em qualquer lugar do mundo. E o pessoal não está respeitando, principalmente quem vem na Buarque, quem sai da Júlio, está entrando direto na frente de quem está saindo da rotatória. Então, graças a Deus, por enquanto não aconteceu nenhum acidente mais grave, mas temos que pensar, tem que botar de volta o pare na Júlio, na Buarque, na 25, para nós evitarmos no futuro uma desgraça, que ninguém quer isto. Você falou da implementação do transporte para Santa Clara e para Turino, uma indicação do colega Baroni de muito tempo, depois eu também fiz essa indicação, e agora está praticamente saindo do papel. Vai beneficiar aquelas comunidades, além de beneficiar a empresa. Mas a empresa não está sendo beneficiada, quem vai ser beneficiado é quem vai usar o transporte. Então, não é a empresa que vai ser beneficiada, é o usuário, é o contribuinte, é o cidadão que vão ter o transporte para ir para o seu trabalho, e também as pessoas que residem lá e que necessitam de um transporte. Então, esperamos que realmente saia logo,
colega Gabriel, do papel. Ainda você saiu da secretaria, mas pode ainda incentivar. E também a regulamentação do centro com os estacionamentos aí, carga e descarga, que isso é muito importante. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador Denir. Vereador Daniele. Sim, agradeço a parte e dizer que quando foi implantado o estacionamento rotativo em 2006, 2007, foi também uma solicitação dos empresários do comércio. Fomos muito criticados, inclusive para os candidatos a prefeito, vice, vereadores em 2008. Agora, imagino que seria Carlos Barbosa sem o estacionamento rotativo. E eu acho que o executivo está pecando, porque o estacionamento rotativo tinha a previsão de aumentar a sua área, foi solicitado por inúmeras vezes em várias ruas, e foi começado a cobrar, isso já fazem 8 anos, a 50 centavos, onde que a maioria já cobrava 60, 70, 80 centavos. E aí, daqui um pouco, esse recurso que sobra não é para ter lucro para o município, mas está no contrato, para manutenção, para pintura de vias, de meio de sinalização de trânsito. Eu acho que a prefeitura tem que revisar imediatamente a tarifa. De 50 centavos, não sei, 60, 70. Mas tem que avançar, porque daqui um pouco vai faltar dinheiro e aí estamos na situação que estamos. Eu questionei sempre bastante a questão das câmeras de monitoramento, foram gastos R$750 mil, e eu digo que elas podem ter elucidado, de repente, 3 ou 4 assaltos, 5 assaltos. Por isso dá um custo de mais de R$200 mil cada infração que teve. Então, do jeito que estava, realmente não precisava ter as câmeras. Aí foi dito aqui que elas inibiam, mas aí era só não pagar aluguel, deixar as câmeras lá que dava a mesma forma. Eu acho que temos que evoluir nesse sentido. E um assunto que precisamos precisa ser aprofundado é a questão da iluminação pública. Quando nós assumimos, se gastava mais de R$60 mil por mês de iluminação pública. Nós trocamos as lâmpadas de mercúrio por vapor de sódio. Isso diminuiu 50% do valor. Eu acho que está passada a hora de trocar vapor de sódio para as lâmpadas de LED. Mais durabilidade, muito mais economia. Eu acho que precisa um pouco trabalhar nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador Daniele. Alguém mais? Alguém mais pediu? Ari? Obrigado, Gabriel. Eu vejo que muitas indicações, muitas sugestões, de um lado às vezes critica, do outro também, mais por política do que convicção que dá certo ou dá errado. Eu vejo o transporte urbano. Fiz indicações na época do Irani, depois do Xavier, e o Xavier, graças a Deus, implementou isso. Muitas pessoas precisam desse transporte. Talvez agora ele não esteja dando 100% de retorno, mas eu tenho absoluta certeza que, com o tempo, isso vai fazer com que muitas pessoas utilizem esse transporte e se beneficiam dele. E isso que é importante. Eu acho que ampliar para Turino e Santa Clara e bairros mais distantes é o essencial. Exatamente é para esses bairros mais distantes que nós precisamos manter o transporte urbano. Como se diz, claro que a empresa ela vai ser beneficiada porque ela trabalha com lucro. Qualquer empresa trabalha com lucro. Mas nós precisamos visar a população, e é isso que é interessante. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Só para ilustrar o que tu disse, Ari, eu tenho aqui os números. Parece pouco. Bom, a gente vê os ônibus aí andando vazio. Mas, no ano passado, transportamos 59.502 pessoas. Isso é um monte. O dobro da população andou de ônibus, então não é tão pouco, né? E com certeza é para o futuro. E não é para beneficiar Santa Clara que a gente pensou em ampliar para Santa Clara e Turino. É para beneficiar as pessoas, os usuários, não uma empresa. Porque daqui a pouco a empresa do Castro vai querer, do Zil Machado vai querer. Não é isso. A gente tem que beneficiar as pessoas e tem que botar o transporte onde tem pessoas, não é verdade? Muito obrigado, senhora presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Gabriel.
Chamamos, então, o vereador Baroni para uso da sua tribuna. Obrigado, presidente, colegas vereadores. Eu ia fazer uma parte, Gabriel, mas como não vou usar muito tempo, aí importantes essas mudanças, parece que são simples, mas vejam a quantidade de mudanças que são implementadas. Eu já falei várias vezes aqui, por mais que se mude, o trânsito pode melhorar um pouco, é umas medidas paliativas, porque corrigir o problema todo é impossível. O município, nossa forma que foi desenhado, projetado, não tem como melhorar. Mas melhorou, realmente melhorou bastante. Fico contente dessas notícias que o vereador traz. A questão do transporte para Torino e Santa Clara. A questão do painel também, mostrando isso, foi uma sugestão que eu dei lá no início. Que bom que agora está sendo feito isso. Então, são medidas que vêm aos poucos, mas vão surtindo efeito, sim. Melhorar completamente, nós podemos esquecer, não se melhora, mas estão surgindo melhorias aos poucos. Mas eu vim aqui, presidente, para falar de 2 temas. O primeiro é sobre esse anteprojeto. Quero dar os méritos, que não é meu, não é autoria minha, sim, por ter apresentado, mas a ideia, a iniciativa é dos amigos do parque. Outros vereadores sugeriram aqui. E em 2014, como era o presidente, Rafael Vice, o Matheus e o Miguel, a associação apresentou aqui, a mesa diretora apresentou esse anteprojeto junto com outro, que eu não me recordo direito, e surgiu essa ideia de que se providenciasse, através de convênio, uma parceria para botar esses dispensers, para a pessoa conseguir esse saquinho plástico para recolher os dejetos animais. Não foi possível, por motivos ignorados. Agora, mas depois daquela época, a empresa aqui, lá da linha 19, a Filos, ficou interessada e foi junto com a Placa e Ponto, que o Géder me lembrou o nome, que não conseguia me lembrar, né, Géder? Desenvolveram esses objetos, que o nome é dispenser, pelo que a gente apurou. Eles desenvolveram o aparelho, ele é fixado no chão, ele tem uma caixinha onde vai os rolos de plásticos, a pessoa tira o plástico, recolhe o dejeto e bota lá no lixo orgânico. É simples. A prefeitura não pôde ser feito projeto de lei, essa é a intenção, a doutora Paula me auxiliou, em razão de que para botar o saquinho plástico tem custo e a gente não pode fazer o projeto. Então, por esse motivo, foi feito da forma anteprojeto de lei. Essa empresa já desenvolveu uma série de equipamentos, ele poderia fazer até 20, 30, quantos forem necessários. A prefeitura teria que só aceitar, instalar e botar o saquinho. Em contrapartida, eles utilizariam uma plaquinha identificando a empresa de ração animal e a metalúrgica que fez. Acredito que é uma coisa prática que seguramente vai auxiliar aqui no centro, na ciclovia, em outros locais que a comunidade tem costume de andar com seus animais de estimação. Então, gostaria de explicar isso, dizer que não é iniciativa minha, isso aqui é da Associação dos Amigos do Parque, fique bem dito que é uma ideia deles. Apenas eu troquei do convênio para que seja uma doação. Esse é o objetivo. Espero que os colegas entendam dessa forma e que me ajudem na aprovação desse projeto. Anteprojeto. O outro assunto, presidente, eu quis aqui, um dia numa reunião eu falei com o Everson sobre a mesa diretora apresentou o projeto de resolução número 1 e a resolução de mesa número 3. E eu quero aqui, de imediato, saudar essa iniciativa da mesa diretora, porque, por mais que se tente entender o nosso regimento interno, sempre tem lacuna para interpretação diversa. Eu até anotei aqui, e nós temos sorte de não ter um Eduardo Cunha aqui que manja tudo de regimento interno, então a gente tem dificuldade, um entende de uma forma, outro entende de outro. Então, é salutar, presidente, essas mudanças, porque na época do Rafael, quando era presidente, eu acho que encomendou o estudo, depois, no ano seguinte, foi feita toda a revisão, nós debatemos um monte isso aqui, e mesmo assim ficou um monte de pontos obscuros, com dúvidas e tal. Então, na questão da resolução de mesa, eu acho que é perfeito, está determinando aí a número 3, não tem detalhes. O projeto de resolução, presidente, e eu quis trazer esse assunto aqui,
Não é para criticar de forma alguma, é para que venha o debate, porque daqui uns dias vai ser colocado em votação e a gente não acabou não discutindo esse projeto de resolução. Nós usávamos aqui um expediente que era o ofício. Vários vereadores, inclusive eu, se eu não me engano, algumas vezes pedia envio de ofício, que não está dentro do regimento, né, doutora? Não é previsto de forma alguma esse envio de ofício. Mas por questão de ajuste, pela facilidade, eram feitos. A resolução agora altera isso e mexe também na questão dos votos de louvor. Que a moção ela terá que ser apresentada, vai ter que ser discutida em plenário, com os 2 minutos para discussão, enfim. Então, ela termina com o envio de ofício, mas vai ser a moção. Mas alguns levantamentos que eu fiz, me parece que a gente tem que debater um pouco mais, porque a moção é de louvor, de repúdio e de... não sei a outra, não consigo me lembrar, são 3 tipos de moções. E me parece que a gente seguidamente mandava ofícios, por exemplo, para o Dyer, pedindo uma explicação sobre tal. Então, esse expediente não vai ter mais, não vão mais poder fazer isso aqui. Não sei se é o caso de moção, algumas vezes a gente vai pedir para mandar uma moção pedindo uma explicação para o Dyer. Me parece obscuro esse ponto, presidente. Então, eu acho que poderíamos analisar bem, e conclamo aqui que todos os vereadores discutam isso, porque vem para votação. Um outro ponto que também me chamou a atenção, e que eu dou a título de sugestão aqui, que diz que a aprovada moção será encaminhada através de ofício a quem de direito. É perfeito, a moção de repúdio é perfeita, a outra moção, que eu não consigo me lembrar o que é. De apoio. É apoio, é isso, presidente. Obrigado, Banco. Mas me parece que a moção de louvor fica muito fria. Nós homenagear uma pessoa com uma moção de louvor e mandar entregar lá. O que nós fizemos aqui com o Pedro Seimitz, com a Ariane Baldasso, isso não poderia mais fazer, porque não seria entregue aqui, seria mandado essa moção de louvor para a pessoa receber fora. E me parece que essa casa tem que atrair pessoas de bem, pessoas que são homenageadas. Me parece que é salutar que venham para cá, que falem pelo menos minutos, 5, 2, 10 minutos, para a gente. Eu acho que é interessante esse ponto. Então, quem sabe, uma emenda nesse ponto, dizendo que, se entenderem necessário, a moção de louvor, ao menos, poderia ser entregue aqui. Se o agraciado quisesse vir, eu acho que seria importante que viesse para cá, recebesse, que desse a opção dele poder falar um pouquinho. Me parece que seria uma coisa mais adequada. Então, são esses pontos, presidente, mas eu volto a frisar, e quero saudar a iniciativa da mesa de tentar propor essas mudanças para melhorar. Eu tenho certeza que o objetivo da presidente, do vice, dos secretários, é fazer melhor o nosso regimento, que é tão discutido, porque tem várias interpretações. Então, não sei se não seria o caso de tentar regrar o envio de ofício, já que não tem, porque acredito que a gente vai perder uma ferramenta que algumas vezes era interessante. Claro que quando se manda ofício para agradecer, cumprimentar, elogiar, dar os parabéns para quem é campeão, isso pode ser através de moção. Mas me parece que algumas vezes, e eu, quando era presidente, eu assinei ofício aqui, mandando para a CRT, para a RGE, para o Dyer, pedindo explicação, pedindo uma coisa ou outra. Eu acho que não pode ser através de moção. Então, quem sabe, um estudo nesse sentido, presidente, a gente poderia aperfeiçoar esse projeto de resolução. Então, quis trazer aqui, já vou dar os à parte, para justamente isso, incitar que se debata antes de ir para a votação. Porque a gente tem tempo agora para mudar, já que fomos provocados pela mesa, pelo o projeto. Eu acho que a gente tem condições, de todos os vereadores analisando, de melhorar esses pontos. O vereador Daniel pediu uma parte. Sim, eu agradeço o vereador Luciano, realmente é muito importante, e também nós viemos conversando há bastante tempo sobre alguns itens, alguns pontos do regimento. Eu sugeriria até que a gente pudesse fazer de uma forma diferente, quem sabe você marca uma reunião específica, e numa noite, em 2, 3 horas, você pega do primeiro capítulo
e se vai andando, porque nós vamos fazendo emenda, resoluções, emenda, e acaba tendo... porque tem vários itenzinhos que podem ser modificados e tem que ser modificados. Entende? Que nem foi feito já aquela questão das reuniões nas segundas-feiras. Já tem uma emenda que modificou, que não é toda segunda-feira, quando tem feriadão não é, no próximo. Então, nós já temos 4 ou 5 emendas no nosso regimento. E essa que foi proposta também é interessante. Porém, tem outras que, se a gente pegar capítulo por capítulo, aí, por exemplo, eu tenho entendimento, o vereador tem outro, e nós estamos aqui em 11. Não sei se vale a sugestão, mas daqui um pouco você marca uma sessão, ou uma reunião, um encontro, aí você pega uma noite, pega o primeiro capítulo e vai. Vai até o fim, eu acho que tal, você resume as dúvidas e você faz ao menos uma emenda, ou uma resolução de mesa, ou aprovada, que realmente contemple vários itens. Tem questionamentos aí, por exemplo, o tempo, que quando vem uma pessoa na casa, ela tem direito a 1 hora para colocar, o vereador só tem direito a 3 minutos, a 5 minutos, na verdade, para colocar a posição. Quando você convoca algum secretário, algum funcionário da mesma forma. Então, me parece que tem que ter essas diferenças, ao menos ao vereador proponente, ou coisa semelhante. Eu acho que teria várias coisas que nós poderíamos aperfeiçoar, porque senão nós acabamos ficando sempre naquela impura, vai fazendo, e nós vamos ficar com um regimento cheio de emendas, e que no fim tu discute uma coisa e lá adiante já tem uma outra diferente. Mas é muito importante o assunto. Obrigado, vereador. É de se pensar, mas cada vez eu acho que uma sugestão dessa é apresentada, a gente tem que evoluir. Agora está materializada aqui através do documento do projeto de resolução. Isso aqui acho que caberia uma análise melhor, mas realmente daqui a pouco, quem sabe a próxima legislatura ou essa, uma revisão total de novo, porque essa revisão do regimento foi feita se iniciou em 2009, acho que foi em 2011 que foi completado. Quem sabe é uma opção, mas esses pontos que a mesa tentou e está tentando regrar, eu acredito que são muito importantes, porque gerava um monte de dúvidas. Eu tinha um entendimento, outro vereador tinha outro, a presidente tinha um. Então, eu acho que está botando nos eixos, deixando muito mais claro dessa forma. Embora entendo que pequenas alterações possam ser feitas ainda. O vereador Everson também pediu uma parte? Sim, só brevemente me lembrei agora um detalhe que estava lendo aqui em casa esses dias a nossa lei orgânica municipal, e encontrei aqui um ponto meio obscuro. Até gostaria de sugerir que, de repente, a própria assessoria jurídica desse uma olhadinha nesse artigo 53 da nossa lei orgânica municipal, que fala o seguinte: não será admitido aumento na despesa prevista. 2 pontos. 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Nos projetos de iniciativa do prefeito não pode aumentar a despesa, que está ao contrário. Seria assim, nos projetos cuja iniciativa seja exclusiva do prefeito. Pelo que está escrito aqui no texto, nos projetos dele não poderia aumentar a despesa, que é realmente o caso que pode aumentar a despesa. Né? Esse seria um caso que agora que o colega aproveitou o gancho de revisar a legislação, que a gente poderia, em conjunto, talvez todos os vereadores, após uma análise da nossa assessora jurídica, pedir para mudar a lei orgânica municipal, artigo 53. Só para repetir: não será admitido aumento na despesa prevista. 1. Nos projetos de iniciativa do prefeito. Está errado. Esse é o caso que aumenta a despesa, que pode. Só queria fazer essa ressalva, colega Baroni, que eu me lembrei agora e quis deixar registrado para já poder tentar ajeitar esse artigo. Obrigado. Obrigado. Vereador Denir também pediu a parte. Sim, obrigado, vereador Luciano. O teu anteprojeto acho que é bem interessante, sim, porque vai ajudar a comunidade, porque tem a grande maioria leva os seus animais, leva de casa algum equipamento para recolher, mas muitos ainda não fazem isso. E aí fica depositado na ciclovia, no parque da estação, nas praças. Então eu também sugiro, colega Baroni, quem sabe, se realmente for aprovado, e deverá ser aprovado aqui, o prefeito entender com esta parceria, que se estenda também pela ciclovia, né, que é onde que muita gente vai passear com os seus animais. E quanto aqui a lei orgânica ou o regimento interno,
Claro que quando ele foi feito lá, o colega Rafael, na época presidente, sim, mas de lá para cá já se passou 4 ou 5 anos, muitas coisas mudaram e realmente tem que se fazer um estudo aprofundado. Se não for nessa legislatura, na próxima sim, tem que evoluir. E principalmente nos pontos onde que nós estamos atrelados ao executivo. Nós temos que fazer o legislativo ser independente. E só tu faz ele independente começando pela legislação. Não é só estar num prédio longe da prefeitura. Tem que fazer a legislação ser independente. E nós temos que desatrelar isso. A gente vem falando isso há tempo. Então, tem que a mesa diretora tem que estudar, se tem que fazer uma reunião, todos os vereadores, com assessoria jurídica, ouvir DPM, enfim, tem que ser feito sim. É muito necessário para que, na próxima legislatura, e já temos 56 anos de história, e temos muitas coisas que estamos ainda atrelados ao Executivo. E não poderia ser. Temos que evoluir com isso. Obrigado, vereador. Obrigado, Denir. Nobres colegas aqui sabem a minha posição a respeito dessa independência que o Poder Legislativo tem que ter. Vem há muito tempo debatendo sobre isso. A questão desses equipamentos, Denir, essa empresa se dispõe a doar quantos forem necessários. Então a prefeitura vai ter o custo mínimo, porque tem a mão de obra para instalar esses equipamentos, que não vai gastar nada, e saquinho plástico biodegradável, acredito que não deve ser muito caro. Então é uma ação simples que eu acho que pode ser implantada assim. O proprietário da empresa até se disponibilizou a vir aqui mostrar o equipamento. Eu disse para ele que inicialmente não precisava, eu tenho fotos, acabei não conseguindo enviar aqui para a Câmara para exibir as fotos desses equipamentos, mas é uma coisa simples que eu acho que vai ajudar. Só o vereador Rafael pediu antes, Gabriel, depois eu já passo. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano. A revisão da legislação é uma das nossas atribuições aqui nessa casa. E dificilmente nós vamos ter um regimento interno que chegará num ponto que não precisará mais ser alterado. Certamente dúvidas, novas situações vão surgindo que fazem necessário a sua modificação. O colega lembra muito bem, na legislatura passada, nós começamos um trabalho aqui nessa casa de revisão de algumas leis. Começou em 2009 com a revisão da Lei Orgânica Municipal, que estava muito defasada, precisava urgentemente de uma nova proposta, e ali foi firmada uma parceria com a DPM, nesse sentido, que auxiliou muito. Claro que existem, que nem o colega Everson citou, alguns pontos aqui que precisam ser alterados e dificilmente tudo na época foi visto. Da mesma forma, em 2010, foi firmada novamente uma parceria com a DPM para revisão do regimento interno, e o regimento interno da época também estava muito ultrapassado, assim como já se passou 5 anos, foi feita essa reforma, já são necessárias novas alterações. Se iniciou em 2010 e ela terminou só em 2011, essa reforma. Eu lembro bem porque eu era relator da Comissão de Justiça e Redação e eu analisei item por item da proposta que a DPM apresentou para que se fizesse esse novo regimento interno. Assim como se tinha ideia de se revisar o Código de Posturas, depois não foi possível, até chegou ao entendimento que seria de iniciativa do Executivo fazer isso. Então, nós temos várias leis aqui, plano diretor também, Código de Obras, parece que agora tem ali uma proposta, parece que alguma coisa está sendo feita ali nesse sentido. Então, tem uma série de leis que realmente estão defasadas e que precisam ser revisadas. Acho que esses pontos que o colega colocou são interessantes. A mesa apresentou uma proposta, mas ela está aberta para discussão, que é válido ter uso de tribuna, colega. É justamente por isso que eu já falei 2 ou 3 vezes. É importante salutar a iniciativa da mesa que trouxe para debate. Aí, analisando, a gente encontra essas que possíveis, podem ser alterações que eu acho que vai melhorar ainda mais a iniciativa. O vereador Gabriel, por favor, pediu a parte. Obrigado, Baroni. Cumprimento pelos 2 assuntos que tu levantaste. Eu só queria falar do primeiro aí, dos saquinhos esse. E o vereador colocou que a empresa que colocaria esses rolos de saquinho colocaria uma placa de publicidade, não é assim? Então, não, só para alertar que isso vai ter que ter uma licitação. Com certeza, e tomara que tenha outras empresas, porque é uma propaganda num local público, vai ter que ter uma licitação. Mas parabéns, isso
tem que fazer mesmo, porque infelizmente ainda tem pessoas muito mal educadas nesse lado, né? Chega e vai com o cachorrinho ali, faz a necessidade e acaba ficando ali. De repente com o rolinho de saco aí e a placa dizendo o pessoal vai juntar isso. Obrigado e parabéns, Baroni. Obrigado. Vereador Davi, por favor. Obrigado, Baroni. É uma coisa que isso tem que ser feita no município. Essa proposta que vem levada aí, eu tenho certeza que não vai ter outros que vão fazer. Vai ter que ter a licitação. Eu e o colega Ari debatemos sempre. Aquelas paradas de ônibus aí, faz uma licitação, chega aí, a firma Tramontina, bota, madeireira, banco, e o pessoal, cada um vai lá, pinta, faz direito, não precisa. Olha aí a Tramontina aí no jardim dela, tudo, Santa Clara faz tudo. O que é do município está lá. Olha aqui, ó. Passa a roçadeira, corta a fazer, e assim por diante. Então, se o pessoal, ele vai fazer, ele vai cuidar, o pessoal vai trabalhar melhor, vai ser muito bom para o município. Não só nisso aí, outras coisas, nós temos que ter parceria assim com essas nossas empresas aqui. E com certeza, qual é o problema de nós limpar a cidade com todos os jetos desses animais aí, simplesmente para ter uma placa lá, o cara fazendo propaganda da firma dele? Eu não vejo nenhuma defesa. Se o outro quiser ter raiva, que bota também. Entra na licitação e faça o mesmo. Tá de parabéns, colega vereador. Obrigado. Esse ponto, o Gabriel tem razão da licitação, que seguramente vai ter que passar, mas o executivo vai encaminhar e tenho certeza que essa empresa pode participar. Seguramente se deu o trabalho de desenvolver esse equipamento, não vai ter por que não participar. Então, importante esses assuntos, mas volto a dizer aqui, esse anteprojeto aqui é de iniciativa da Associação dos Amigos do Parque da Estação, que está trazendo aqui para nós analisarmos, para ver se o Executivo então faça esses procedimentos legais para que se adapte isso, já que não vai ter custo quase nenhum. Então, era isso, presidente. Obrigado pelo espaço aqui. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Baroni. Agradeço a presença de todos os vereadores, da imprensa, da população que ainda nos assiste, e convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se dia 11, segunda-feira, aqui no plenário Valdo Lose, e desejo a todos uma boa noite e um bom retorno às suas casas. Obrigada.